Raul Seixas era um garoto magro e esquálido que vivia numa casa na Bahia, perto do ele vivia perto do consulado americano. Então Raul Seixas conviveu muito desde criança, já tem ele cantando desde criança em inglês, desde os 9 anos de idade. Tem gravação do Raul cantando em inglês e dele escrevendo, dizendo que seria um futuro astro do rock, não é? Que seria um futuro, perdão, que seria um futuro Elvis, né? Então Raul Seixas era louco pelo rock, louco por Estados Unidos, por ele era louco pelo rock and roll, por aquela cultura, né? E tinha colegas americanos, então ele aprendeu a falar inglês muito cedo por essa convivência com os garotos do consulado, com os quais ele trocava discos. E quando o Raul foi crescendo, e sempre ali com banda, com música, ele se apaixonou por uma menina chamada Edith Weisner. E a Edith, ela era filha de um pastor, não é? E o Raul teve que ir estudar, né? Raul não gostava de estudar, Raul ficava reprovado. Ele não gostava da escola, né? Por que será, né? Enfim, não gostava da escola, mas gostava de ler, era uma pessoa culta. E o Raul se apaixonou por Edith, e Edith era tudo que o Raul poderia sonhar, a menina americana, filha do pastor, a menina linda americana. Então imagina, ele estava vivendo aquele sonho dele americano lá dos anos 60. Imagino ele ouvindo aquela música My Diary, né, que ele gravou, né, e embalado por seu amor. E assim, essa paixão do Raul pela Edith, né, pessoas que conheceram o Raul dizem que foi a grande paixão da vida do Raul, não é? Provavelmente terminou por causa das drogas, ela não devia tolerar muito as drogas, a questão das drogas e traição também, né? O Raul era muito mulherengo, mas o Raul era apaixonado por ela. E o Raul se arrependeu de ter terminado com a Edith. Isso tem várias músicas que você vê que o Raul está falando sobre a Edith. Mesmo quando ele estava casado com outras mulheres, ele se casou várias vezes, não é? Ele se né? Tem diamante mendigo, né? Eu tive que perder minha família para perceber o benefício que ela me proporcionava. É triste aceitar esse engano quando já se esgotaram as possibilidades. Agora sofro as atitudes que tomei por acreditar em verdades ignorantes, que na época tomei acreditando numa moda passageira que se foi tal qual fumaça. Não respeitei o sacrifício que custa para construir a fortaleza que se chama família, e acabamos no fim perdendo a quem nos ama só porque o jornaleiro da esquina falou que é otário aquele que confia, e é tão difícil confiar em alguém quando a gente aceita se mentir, se mentir. Então, assim, foi uma paixão, né? O Raul foi estudar para provar ao pai dela que poderia ficar com ela, e ficou com ela. Ela foi com ele para o Rio de Janeiro, e aí o Raul se meteu naquela loucura e passou a ser esse Raul que a gente conhece hoje, né? Eu escrevi algo sobre isso, mas assim, quando eu vi aquele filme maravilhoso, o início, o fim, o meio, que conta sobre o Raul e que entrevista todo mundo que realmente conhecia ou que tinha alguma coisa para falar sobre o Raul. Aquele filme é perfeito, já assisti 2 vezes, fui no cinema assistir, assistiria mais. Mas assim, a boca pequena, as pessoas falam que ela foi a paixão do Raul, foi a paixão da vida do Raul, e, e sei lá, eu preferia que o Raul tivesse ficado com ela, preferia que a gente não conhecesse o Raul, mas que o Raul estivesse lá com a Edith hoje,
nos Estados Unidos, não é? A Edith voltou para os Estados Unidos, é casada, mas a prova de que o Raul foi um grande amor da vida dela é que ela não quis falar no filme, mas ela mandou uma mensagem. Décadas depois do Raul ter morrido, ela mandou uma mensagem super magoada. Eu não quero falar sobre isso. O Raul faz parte de uma época da minha vida que eu quero esquecer. Para quem sabe ler um pingo é letra, né? Ela, ela quer esquecer, ela não conseguiu esquecer, né? Assim, é uma das paixões e um dos casais mais bonitos que existiram, e é uma pena, e eu desconfio, eu fiz um vídeo sobre a grande paixão do escritor J.D. Salinger, do americano, e acho que faço esse vídeo na mesma toada, porque alguns homens e mulheres foram marcados por uma grande paixão que os acompanhou durante muito tempo, não é? E isso se refletiu em sua arte. E eu acho que essa paixão do Raul se refletiu muito na arte e na vida dele, né? E tem pessoas muito próximas do Raul que eu já vi falando que aquela paixão acabou com ele, né? É, salve Raul, Raul é maravilhoso. Não falamos do Raul, mas falamos da grande paixão do Raul. Eterno Raul.